Muita gente andou mandando mensagem falando sobre a dificuldade de ter um bom desempenho nas entrevistas de estágio e de emprego. Você tem conteúdo, preparo, dedicação, disposição, mas na hora da entrevista parece que você não consegue colocar em palavras, transmitir tudo aquilo que você tem para entregar para aquela empresa, para aquele órgão, tudo que você tem para mostrar para o entrevistador. E aí você acaba saindo dali frustrado, remoendo aquela entrevista e pensando que você poderia ter se saído melhor. Então hoje nós vamos ver umas dicas importantes para você conseguir botar para fora toda a sua competência, dedicação, todo o seu potencial, a sua capacidade e conseguir mostrar para o entrevistador que aquela vaga que está ali disponível merece ser sua. E o primeiro passo para se sair bem numa entrevista de estágio ou de emprego é se preparar para ela. Parece óbvio, mas muita gente não faz isso. Acha que chegando lá, Deus vai ajudar e boa. Deus ajuda, filho, mas você tem que fazer a sua parte. E quando que a gente começa a se preparar para uma entrevista de emprego? Na véspera? 2 dias antes? Quando a gente fica sabendo que foi chamado? Não, jovem. A preparação começa muito antes da entrevista. Ela começa na hora que você vai fazer o seu currículo. O seu currículo, ele tem que se destacar no meio de dezenas, às vezes centenas de currículos. E muitas vezes a gente pensa que para se destacar, a gente tem que fazer ele o mais diferentão possível. Quando na verdade, o clássico ainda funciona muito bem, porque o conteúdo e a concisão, a capacidade de síntese é o que importa num currículo. Na verdade, para falar de um currículo, a gente precisaria de um vídeo à parte. Então, se vocês quiserem que em algum momento a gente faça um vídeo só explicando do começo ao fim como montar um currículo bacana para estágio ou para emprego, deixa aí nos comentários que a gente faz um vídeo sobre isso. O importante é você saber que você precisa dedicar tempo e atenção para essa etapa. E se eu pudesse dizer uma coisa só sobre o currículo, eu diria para vocês o seguinte: preste atenção em erro de português. Eu já estou no órgão onde eu trabalho há quase 20 anos. E eu já fiz muita seleção de estagiários. E se tinha uma coisa que me interrompia na hora, me gerava desinteresse, eu já descartava aquele candidato e passava para o próximo, era quando eu encontrava um erro de português no currículo. Então, revise e revise o seu currículo, porque ele é o teu cartão de visitas para aquela vaga que você quer conquistar. Tá, então você fez o currículo bacana, ele deu o resultado e você foi chamado para a entrevista. O que você faz para se preparar? Estuda sobre aquele órgão ou aquela empresa. Compreenda o que ele faz, qual que é o objetivo daquela instituição, para você poder entender qual é o perfil de pessoa que eles procuram para preencher aquela vaga. Por exemplo, se você está procurando uma vaga para trabalhar na área de vendas de uma papelaria, ser extrovertido é uma baita qualidade. Agora, se você está concorrendo a uma vaga de estágio ou de emprego, por exemplo, num órgão policial, ou no Ministério Público, ou no Poder Judiciário, ter um perfil discreto é muito mais interessante para aquela empresa, para aquele órgão, para aquela instituição, do que contratar uma pessoa extrovertida. Então entenda a necessidade e o perfil daquela vaga para onde você está concorrendo. Ou como a gente diz hoje em dia, aplicando, né? Você está se aplicando para aquela vaga. Compreenda o que a empresa busca e procura. Assim você vai conseguir se preparar para aquela entrevista de emprego ou de estágio e vai chegar lá entendendo qual é a expectativa do entrevistador. E agora que você se preparou de longa data para a entrevista, fazendo um currículo bacana, com cuidado, estudando sobre a empresa e a vaga para a qual você está concorrendo, tenha em mente que esse preparo ele vai funcionar muito melhor se você conseguir causar uma boa impressão. Então, se você é um cara mais estilo informal, presta atenção se a empresa procura alguém nesse estilo. Não vai chegar lá com o teu cabelo tudo espetado. Custa passar um pente no cabelo uma vez na vida? Quando eu era jovem, eu passava o fim de ano e o carnaval
no Espírito Santo. A família da minha mãe é de lá e a gente ia muito para lá. Então, quando a gente ia pular carnaval lá nas praias do Espírito Santo, que naquela época tinha muita tradição de trio elétrico aberto, você ficava acompanhando ele na beira-mar. E a gente queria muitas vezes ir de uma praia para outra. Pegávamos carona com as Pampinhas, Saveirinho, às vezes até caminhão grande, e a gente ia tudo na carroceria, porque naquela época, no Cenozoico, no Paleolítico, não tinha esse negócio de ter que usar cinto no banco de trás, ter que usar capacete para andar de moto, de pessoa só poder ser conduzida na boleia do caminhão, da caminhonete. O negócio era mais salve-se quem puder. E aí a gente viajava e a gente fazia questão de tomar aquele vento na cara, o cabelo já ficava tudo em pé naquela época, eu tinha cabelo, né? E a gente já chegava na pipoca do trio elétrico tirando onda como se estivesse vindo de moto, porque de moto ninguém usava capacete naquela época. Só que isso era no final dos anos 80 para pular carnaval na beira do trio elétrico entre as praias de Piúma, Marataízes e Anchieta. Você não vai chegar na entrevista de emprego com o teu cabelo para cima espetado, querendo tirar onda de descolado, se aquela vaga não procura esse perfil. Então, cuida do cabelo, cuida da roupa. Não é porque o teu time está ganhando todas as partidas que ele disputa que você vai chegar lá com a camisa do Flamengo, né? Não é porque você descobriu nas redes sociais que o teu entrevistador é corintiano que você vai chegar lá com a camisa da democracia corintiana. Coloca uma roupa adequada e, de preferência, um pouquinho acima do que a situação sugere. Se a situação sugere uma calça jeans e uma camiseta polo, coloca uma calça jeans e uma camisa social com a manguinha dobrada. Você não vai errar por estar se apresentando um pouquinho melhor do que os caras estavam esperando. E presta atenção no perfume, meu amigo, minha amiga. Você tem que entender que por melhor que você se saia na entrevista, por mais que você cative o entrevistador, vocês não vão sair dali direto para a balada. Então você não precisa tomar um banho do teu melhor perfume. Você quer causar uma boa impressão. Você não quer impregnar o ambiente com o teu cheiro para o resto do dia. E outra coisa que derruba muito candidato, cordialidade. Cordialidade desde a hora que você entra no endereço onde você vai participar daquela entrevista. Existem entrevistadores, recrutadores, que depois da entrevista saem da sala para trocar ideia com a recepcionista, para saber como que aquele candidato se comportou antes de entrar na sala. Se ele foi cordial com todo mundo, educado com os outros funcionários e até mesmo com os outros candidatos, ou se ele foi grosseiro. E muita gente, por melhor que tenha se desempenhado na entrevista, perde a vaga porque foi grosseiro, mal educado, arrogante, enquanto estava aguardando a hora de ser entrevistado. Então não se iluda, se você chegar num lugar destratando o porteiro, destratando o segurança, destratando a recepcionista, desdenhando dos outros candidatos e depois for só sorrisos durante a entrevista, pode ter certeza que a sua grosseria vai chegar ao conhecimento do recrutador. E agora que você já se preparou para a entrevista, currículo massa, te chamaram, estudou sobre a empresa, colocou uma roupa legal, passou um pente no cabelo, maneirou no perfume, tratou todo mundo bem. Vamos conversar um pouquinho sobre as principais perguntas que todo entrevistador faz. Inclusive eu sempre fiz, sempre vou fazer, porque são perguntas importantes. Em algum momento da entrevista, se não logo no começo, o entrevistador vai pedir para você falar um pouquinho sobre você. Me conta a sua história, me fala sobre você, você nasceu aonde, você vem da onde, você estuda onde, você trabalhou onde. Então, em algum momento da entrevista, você vai ter que contar um pouco da sua história. E nessa hora é importante duas coisas. Conhecer quais são os seus pontos fortes, quais são as suas qualidades que se encaixam naquela vaga. E saber contar uma história. Saber contar uma história tem sido identificado como uma das principais soft skills, importantíssima para a pessoa conseguir se desenvolver profissionalmente.
Não é fundamental, mas ajuda demais. Inclusive, existe um termo que o mercado usa para esse tipo de habilidade. É o que o mercado chama de storytelling. Storytelling é a habilidade, a capacidade de você transmitir uma informação, um conhecimento, um fato, enquanto você se conecta com a outra pessoa, enquanto você consegue capturar a atenção dela para aquilo que você está dizendo. E numa era de tantas distrações, ser capaz de se conectar com a pessoa e capturar a atenção dela é fundamental. Lembrando que storytelling é uma habilidade que vai te ajudar em tudo na vida. Vai te ajudar numa entrevista de emprego, vai te ajudar num trabalho com vendas, vai te ajudar se você estiver ministrando aulas. Tudo que você faz pode ser potencializado se você desenvolver a capacidade de se comunicar bem, de contar uma história, se conectando com as pessoas. Dominando um pouquinho de storytelling, nem precisa ser muito. Você pode até montar, por exemplo, um canal no YouTube para transmitir conhecimento jurídico enquanto conta história e entrete as pessoas que estão assistindo os vídeos. Ou seja, mais ou menos o que a gente tenta fazer aqui no Direito de Leve. Então, meu jovem, minha jovem, aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha ele para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que está procurando uma vaga nova de estágio ou de emprego. Tá bom, Vinícius, muito bonito esse teu papinho de storytelling, mas na prática, como é que eu vou fazer isso? Excelente pergunta, jovem. Existe um método que está sendo muito utilizado hoje em dia por profissionais de várias áreas, que é o que a gente chama de método STAR. Ele é desenvolvido justamente para você aplicar a habilidade de contar uma história, de transmitir um conhecimento com conexão, prendendo a atenção do seu interlocutor. Seja ele um cliente que quer comprar um produto, seja ele um estudante que quer aprender um conteúdo, seja ele um entrevistador que quer preencher uma vaga. Então o método STAR, ele reúne 4 fases de você transmitir uma informação, contando uma história. STAR, S de situação, T de tarefa, A de ação e R de resultado. Então, tudo que você for fazer, toda informação que você for transmitir, tente transmitir ela partindo de uma situação, de uma tarefa, de uma ação e de um resultado. Se você fizer isso, você vai deixar muito mais interessante para quem está ouvindo aquele conteúdo que você está tentando transmitir. Por exemplo, imagina que o entrevistador está te perguntando o que você fazia no seu último emprego. E aí você quer dizer para ele que você trabalha muito bem em grupo. Ou melhor, que você tem uma ótima habilidade de liderança. Você pode comentar com ele, eu fazia várias coisas, inclusive em algumas ocasiões eu precisava liderar algumas equipes para a gente conseguir entregar resultado. Teve uma vez, por exemplo, que nós precisávamos entregar um projeto, concluir um trabalho no prazo de 15 dias. E o nosso chefe contava comigo e mais 3 colegas, a gente estava ali na equipe, para concluir aquele trabalho. Seja uma meta de vendas que vocês precisavam cumprir, seja um relatório que vocês precisavam entregar, enfim, qualquer que seja o emprego. Mas aí, durante o nosso trabalho, 2 colegas começaram a se desentender, começaram a achar que estavam trabalhando mais que os outros, e isso começou a impactar no grupo todo mundo começou a ficar descontente, o serviço já não estava mais fluindo e a gente ia acabar perdendo o nosso prazo e não iríamos conseguir entregar o que o nosso chefe tinha determinado para nós. Percebendo aquilo, o que eu fiz? Chamei todo mundo, fizemos uma reunião, colocamos as cartas na mesa e eu propus a gente redistribuir os trabalhos, de modo que todo mundo se sentisse bem de novo. Todos gostaram da ideia, a gente redistribuiu o trabalho e no final a gente conseguiu entregar até antes do prazo o que o nosso chefe tinha pedido e com um resultado muito melhor. Isso é storytelling. Em vez de você falar para o seu recrutador que você tem facilidade em trabalhar em equipe e atuar como líder nas situações de crise, você conta uma história que entrete ele vai querer saber o que aconteceu, ele vai querer saber como você fez para resolver aquele problema. Isso é storytelling. Você transmitiu o conhecimento e deixou ele entretido enquanto ele estava assimilando aquele conteúdo. Mas você tem que lembrar de uma coisa, você precisa sempre
entregar o resultado. Tem que ter um fechamento no storytelling. Tem que ter o R do estar, o resultado. Você não pode fazer igual a bozena do toma lá da cá, daí, né? Que contava aquelas histórias dela, todo mundo parava para ouvir e ela não terminava. Aí você quebra as pernas do entrevistador, porque ele vai ficar frustrado e vai entender, inclusive, que você não tem condição de concluir uma linha de raciocínio. Estar, situação, tarefa, ação e resultado. Pratica em casa, pratica com seus amigos, pratica com a sua família. Quando você tiver que transmitir alguma informação para eles, tenta contar usando a estratégia storytelling. Você vai ver que eles vão ficar muito mais atentos naquele conteúdo que você quer transmitir. E nada de ser bozena daí. Conclui a tua história. Ah, tá bom, Vinícius, mas e se eu nunca trabalhei, se eu não tenho experiência? O que eu vou contar para o entrevistador, para o recrutador, na hora que ele me perguntar sobre o que eu fazia? Como que eu vou desenvolver storytelling, transmitir alguma qualidade minha através de história, se eu não tenho experiência profissional? Usa um episódio onde você desenvolveu uma qualidade sua na faculdade, por exemplo. Conta um caso da sua faculdade e aí transmite para o recrutador aquela qualidade, aquela característica que você quer transmitir a partir de uma experiência universitária. Só não vai falar que você aguenta beber pra caramba, que você tomava todas as cervejas do bar do João, que ficava na frente da faculdade, toda vez que você chegava lá ele tinha que fechar as portas, porque isso não é uma qualidade que o recrutador possa estar procurando para aquela vaga, né? Outra pergunta que você vai se deparar em algum momento da entrevista, seja de estágio de emprego, é o seguinte: quais são seus pontos fortes? Ou quais são suas qualidades? Ou quais são suas características melhores no ambiente de trabalho? E aí é importante você fazer uma autoanálise muito antes da entrevista. Se prepare tentando se conhecer quais são as qualidades que você tem e que se encaixam com aquela vaga. Se você estiver tendo dificuldade para identificar quais são os seus pontos fortes, pergunta para os seus parentes, para os seus amigos, e eles vão poder dizer quais são as suas qualidades, em que atividades você é bom. Agora, deixa para pedir essa ajuda para quem realmente quer o teu bem. Toma cuidado quando for se expor para outras pessoas pedindo esse tipo de ajuda e de informação. Foca nos seus parentes mais próximos, porque eles é que sempre vão querer te ver bem. E depois que você tiver identificado quais são suas qualidades, faz uma lista aí com pelo menos 2 delas que se encaixam para a vaga e já fica com a resposta mais ou menos trabalhada na sua cabeça. Não vai decorar, hein? Pelo amor de Deus. Mas fica com aquela resposta trabalhada. Bom, eu tenho as qualidades tal e tal que eu entendo que cabem perfeitamente para essa vaga. Guarda essa informação porque ela vai ser questionada durante a entrevista. Lembrando que não precisa ser uma habilidade de personalidade. Ah, eu sou uma pessoa que eu trabalho bem em equipe. Ah, eu sou uma pessoa que eu me comunico bem. Ah, eu sou uma pessoa que eu consigo entregar resultados sob pressão. Não precisa ser esse tipo especificamente de qualidade. Pode ser uma habilidade técnica, desde que ela se encaixe na vaga que você está concorrendo. Então, por exemplo, e quais são os seus pontos fortes? Ah, eu sou muito bom em Excel. Eu consigo tratar dados em planilhas do Excel. Eu consigo extrair várias informações a partir de números usando o Excel. Eu consigo construir tabelas e planilhas e gráficos visualmente agradáveis e ricos de informação usando uma planilha do Excel. Eu sou muito bom nessa ferramenta. Ou, por exemplo, eu entendo bastante de programação em linguagem Python. Então não precisa ser uma habilidade de personalidade. Pode ser uma habilidade técnica. Novamente, só reforçando, tomar cachaça a noite inteira e não ficar bêbado não é uma habilidade que convém expor na entrevista, tá bom? E claro, lembro que a gente acabou de falar agora há pouco sobre storytelling. Você não vai falar que você é bom em Excel. Você vai contar uma situação em que você arrebentou no Excel. Uma situação em que você arrebentou conseguindo cumprir um prazo sob pressão.
uma situação em que você arrebentou usando programação de dados. Storytelling. Não vai só falar da qualidade de maneira abstrata. Prenda a atenção do entrevistador. E sinto informar-lhe que ele também vai te perguntar em algum momento sobre os seus pontos fracos ou dificuldades. E aqui, meu amigo, não vale vir aquele migué que o seu maior defeito é ser perfeccionista. Ah, eu tenho uma dificuldade muito grande porque eu sou workaholic. Não é isso que ele quer. Aliás, se você disser isso numa entrevista, você só está demonstrando que você não é uma pessoa que tem autoconhecimento, que sabe quais são os seus limites e as suas zonas de conforto, as suas áreas de atuação com bom desempenho. Porque, na verdade, o objetivo dessas duas perguntas, qual é o teu ponto forte, qual é o teu ponto fraco, é saber se você se conhece, se você sabe que tipo de atividades você vai cumprir e vai cumprir bem. E que tipo de atividades você precisa jogar limpo e dizer que vai necessitar de ajuda para entregar aquele resultado. É isso que o entrevistador quer, saber se você se conhece o suficiente. Então, qualquer que seja o seu ponto fraco, que você vai ter que pensar antes, para você ter essa informação quando ele te pedir, a hora que você apresentar isso para ele, deixa claro que você está trabalhando para superar ou pelo menos reduzir, minimizar esse seu ponto fraco. Joga limpo, mas deixa claro que você está trabalhando para melhorar e para superar e para fazer com que esse teu ponto fraco não seja um problema em qualquer local de trabalho onde você atuar. Outra pergunta que você vai ouvir, não tem para onde correr, por que você está trocando de estágio ou de emprego? Ou por que você saiu do seu último estágio, do seu último emprego? E nesse ponto, você pode jogar limpo. Mas tem uma coisa que você não deve fazer em hipótese alguma, que é criticar os seus locais de trabalho anteriores, porque isso transmite uma mensagem péssima para o recrutador. Então, explica que você está procurando novos desafios, que o teu prazo no outro estágio expirou, que a empresa onde você trabalhava precisou remodelar, readequar e enxugar os quadros, mas não critique seus chefes anteriores, seus empregos anteriores. Joga limpo e explica por que você quer fazer parte daquele time. E em alguns casos, o recrutador vai te perguntar também por que ele deve te contratar. Quando ele faz esse tipo de pergunta, na verdade ele quer saber o que você tem para contribuir com a empresa. Ele quer saber se você sabe o que você está fazendo ali, se você sabe qual é a empresa para a qual você está se candidatando, qual é a função da vaga para a qual você está se candidatando. O que ele quer é que você diga para ele o que é que a empresa dele faz, o que é que aquela vaga faz e como que você pode desenvolver aquele trabalho. É basicamente isso. Então, para responder essa pergunta bem, você precisa ter estudado e se preparado, conhecendo a empresa e conhecendo a vaga, a natureza da vaga que está disponível ali. Sabendo disso, você vai conseguir linkar suas qualidades, suas habilidades com a necessidade da vaga. E é só isso que ele quer ouvir. Agora, por mais que a gente se prepare, por mais que a gente tenha conteúdo, por mais que a gente se vista bem e até passe um pente no cabelo, contratempos e obstáculos acontecem o tempo inteiro. Então, se você estiver participando de um processo seletivo e no momento da entrevista você se deparar com algumas dificuldades, saiba mais ou menos como se sair. A principal delas é atraso. Ninguém admite atraso. Mas pode acontecer um problema no carro, um problema de saúde, uma emergência em casa e você pode acabar se atrasando para aquela entrevista. O importante nesse caso é, se você perceber que isso vai acontecer, entre em contato com o recrutador, com a recepção da empresa, faz chegar ao conhecimento dele que isso vai acontecer, explica com sinceridade o porquê que você está se atrasando e deixa ele bem à vontade para decidir se ele quer remarcar aquela entrevista ou se ele tem condições de esperar pelo seu atraso. É muito melhor você fazer isso
do que não fazer nada, não avisar nada e chegar lá 20 minutos depois do horário. Então, aconteceu algum problema que vai te atrasar para aquela entrevista? Entre em contato, mostre que você valoriza o tempo do recrutador. Outro problema que às vezes pode acontecer durante a entrevista é você se deparar com alguma pergunta desconfortável. Geralmente, perguntas relacionadas a sexo, idade e se a pessoa, por exemplo, tem filho ou não, que são perguntas que você já percebe na entrelinha que ela tem um viés de performance. Né? Será que com a sua idade você vai ter a performance que eu preciso para essa vaga? Será que você tendo filhos em casa, você vai ter a performance que eu preciso para essa vaga? Será que você fazendo faculdade de manhã ou de noite, enfim, você vai ter a performance que eu preciso para essa vaga? Então, essas perguntas desconfortáveis, é importante você respondê-las com sinceridade e deixar claro que isso não vai te impedir de entregar todo o resultado que aquele órgão, que aquela empresa precisa. Eu realmente, a minha idade é essa. Mas, apesar de ser muito novo, só pode ter certeza que eu compenso isso com muita dedicação, empenho. Eu sou uma pessoa curiosa, eu quero aprender. Realmente, eu tenho já meus 45 anos, mas você pode ter certeza que eu compenso essa minha idade com muita experiência, dedicação, conhecimento. Eu sou uma pessoa que eu estou o tempo inteiro tentando me inovar, me reinventar. Então deixa claro para ele que aquela sua situação não vai prejudicar a sua performance na empresa. Seja por causa dos seus filhos, do horário da sua faculdade, por causa do seu gênero ou por causa da sua idade. E uma coisa que pode acontecer também é você chegar lá na entrevista achando que você vai arrebentar. Afinal de contas, você acabou de ver o vídeo do Direito de Leve. E aí você tá lá, suave, faceiro, achando que vai ser só alegria e o recrutador é uma pedra de gelo. Todo mundo tem direito a ter um dia ruim. Às vezes o recrutador não está no melhor dia. Você não vai conseguir emocionar ele, se conectar com ele. Se isso acontecer, faz parte do jogo. Mantenha calma, responde as perguntas com sinceridade e objetividade e não tenta prolongar a entrevista além do necessário. Se você perceber que o entrevistador não está nessa vibe de entrar em muitos detalhes e interagir muito contigo. Mantenha calma, faz a tua parte da melhor maneira possível, que é o que dá para fazer. Agora, o principal mesmo de todas essas informações, dicas e conteúdos que você viu aqui é você ter em mente o seguinte: nenhum maratonista vai direto correr uma maratona sem treinar antes. Ninguém vai fazer um pedal de 100 quilômetros sem ter treinado antes. Ninguém vai para um campeonato de halterofilismo sem ter se preparado antes. Então, com uma entrevista de estágio ou de emprego, é a mesma coisa. Treina, treina, treina. Desde que Pedro Álvares Cabral conheceu o Brasil, ele trouxe espelhinhos para cá, para dar para os nossos índios. Então, jovem, vá para frente do espelho e treine, se prepare, porque sua vaga está aí, esperando você. E na hora certa, vai dar tudo certo. Obrigado por ficarem comigo em mais esse bate-papo. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Fiquem com Deus!